Fala galera, análise pré-jogo de Cuiabá e Internacional pela 36ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando a nossa análise pelos resultados recentes das duas equipes, considerando o mando de campo. O Cuiabá vem de 5 jogos em casa nas últimas 10 rodadas. Foram 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, dando aí 33% de aproveitamento para o Cuiabá. Já o Internacional nas últimas 10 rodadas fez 4 partidas fora de casa, 2 derrotas e 2 vitórias, 50% de aproveitamento para o Inter. Agora a gente vai olhar aqui para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender o desempenho das equipes, né, além do resultado em si. Então a gente vai olhar para posse de bola, expectativa de assistências, que ajuda a gente a medir o desempenho das equipes na criação de chances de gol. A gente vai olhar para o número de finalizações e para a expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute, que são duas estatísticas que ajudam a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando a qualidade das oportunidades criadas e também a qualidade das finalizações. Por fim, a gente vai olhar para o número de gols efetivamente marcados pelas equipes. Antes da gente continuar, fica o meu pedido aí para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar nos 140 inscritos. Peço também o seu like e que você compartilhe o vídeo. Então vamos lá, começando pelo Cuiabá, a gente vai olhar aí que o Cuiabá teve aí, um desempenho equilibrado com os seus adversários em termos de posse de bola, 49% a 51%. Foi ligeiramente superior em termos de expectativa de assistências, 0,92 contra 0,76, e também superior aí em termos de finalizações, quase 13 finalizações por jogo em média do Cuiabá contra 10 dos adversários. Porém, esse maior número de finalizações do Cuiabá não gerou uma expectativa de gols maior. Então, aí a gente vê um número mais próximo do equilíbrio, né, com uma ligeira vantagem dos adversários. Cuiabá com 1,02 de expectativa de gols contra 1,12 dos adversários. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, aí o desempenho do Cuiabá fica bem inferior aos adversários, apenas 0,7 de expectativa de gols pós-chute contra 1,37 dos adversários. E a gente vê o reflexo disso no número de gols marcados. Então, em média, o Cuiabá marcou 0,6 gols por jogo e os adversários 1 gol em média por partida. Para a gente ter uma ideia um pouco melhor do que esses números representam, eu vou trazer aqui uma graduação para cada um deles, que vai desde 1 estrela, representando números bem baixos, até 5 estrelas, representando números bem elevados. Lembrando que aqui a gente considera o mando de campo para fazer essa avaliação. Então, pelo lado do Cuiabá, a gente vai ver a posse de bola com 3 estrelas e todas as outras estatísticas com 2 estrelas, que mostra aí que o Cuiabá teve um desempenho um desempenho fraco, né, relativamente ruim nessas 5 partidas que a gente avaliou. Pelo lado dos adversários, a gente vai ver estatísticas com 4 estrelas, 3 estatísticas com 3 estrelas e uma estatística com 2 estrelas. Então a gente pode classificar aí na média o desempenho dos adversários próximo de desempenhos medianos contra o Cuiabá. E aí, enfim, ficou essa comparação do Cuiabá com desempenho fraco, os adversários com desempenho mais próximo de mediano e o aproveitamento do Cuiabá aqui de apenas 33% nessas partidas em casa. Olhando agora pelo lado do Internacional, a gente vai ver posse de bola equilibrada, né, 50-50, e o Internacional perdendo aí praticamente em todas as outras estatísticas, né? Em termos de expectativa de assistências, 1,15 a 0,56, né? Uma vantagem bem grande aí dos adversários. Em termos de finalizações, a vantagem dos adversários se mantém, né? 16,8 contra 9,2, e esse maior número de finalizações dos adversários se traduziu também numa diferença na expectativa de gols. Em média, os adversários tiveram uma expectativa de 1,52 gols por partida e o Internacional 0,85. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, aí o Internacional conseguiu equilibrar um pouco mais os números, 1,66 de expectativa de gols para os adversários contra 1,31 do Inter. E em termos de gols efetivamente marcados, os adversários marcaram em média 1,5 gols por jogo e o Internacional 1 gol por partida em média. Olhando aqui para o número de estrelas aí para cada uma das estatísticas, a gente vai ver os adversários tiveram aí, no geral, um desempenho mediano, né? Só a expectativa de assistências com 2 estrelas, todas as outras com 3. Pelo lado do Internacional, a gente vê uma estatística com 4 estrelas, que foi a expectativa de gols pós-chute, né? Então o Internacional conseguiu dar uma certa qualidade nas finalizações que teve em gol
para ter uma expectativa de gols pós-chute mais equilibrada com os adversários. A gente vê 3 estatísticas com 3 estrelas e 2 estatísticas com 2 estrelas. Então, o Internacional aí com um número relativamente baixo de expectativa de assistências e de finalizações. De qualquer forma, o Internacional, a gente vê um certo equilíbrio, né, no desempenho dos adversários e do Internacional, que ficou bem refletido aí no aproveitamento de 50% nesses jogos. E para a gente finalizar nossa análise, vamos olhar aqui para alguns palpites de resultado para o jogo, só reforçando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. O que eu fiz aqui? Simulei 10 mil jogos entre Cuiabá e Internacional, olhando para a expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute que Cuiabá, Internacional e os seus adversários nessas últimas partidas conseguiram produzir nesses jogos. Olhando pelo viés da expectativa de gols, a gente projeta um ligeiro favoritismo, né, ou um favoritismo para o Cuiabá, 41% de chance de vitória, 29% de chance de empate e 30% de chance de vitória do Internacional, segundo aí as simulações, olhando para a expectativa de gols. Aqui embaixo a gente tem os resultados mais frequentes. Olhando para a expectativa de gols pós-chute, aí o cenário se inverte e o favoritismo passa a ser do Internacional, praticamente espelhado. 30% de chance de vitória do Cuiabá, 27% de chance de empate e 42% de chance de vitória do Internacional. Novamente a gente tem aqui os resultados mais frequentes. Então o que dá para a gente tirar disso talvez seja um equilíbrio para essa partida, né? Pela ótica aí da expectativa de gols, a gente vê um favoritismo para o Cuiabá, mas quando a gente considera a qualidade das finalizações, né, através da expectativa de gols pós-chute, aí o favoritismo passa a ser do Internacional. Então, chegamos aí ao final de mais uma análise pré-jogo. Espero que vocês tenham gostado e fica o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Eu fico por aqui e falou!